Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra, professor aposentado da Faculdade de Medicina da UFBA e professor emérito. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que já foi premiada algumas vezes, vocês saberão daqui a pouco, e, sobretudo, eu tenho participado do seu trabalho, que é extremamente interessante e atual. Eu estou me referindo a Cristina Leifert, esse é o seu nome de atriz, e é diretora de teatro, é doutora em artes cênicas pela UFBA, é também psicóloga, a gente vai conversar sobre isso, e ela é atualmente membro da Comissão de Avaliação dos Espetáculos para o Prêmio Aí Aplaude 2024 e 2025. Em 2021, ela escreveu uma peça e apresentou ao público que tem como título Ensaios sobre o Fim. Ensaios, no plural, sobre o fim. A peça. E que tem um subtítulo que nós vamos conversar também, que é A Dramaturgia do Eu. Em 2019, esteve em Burkina Faso, na África, e lá ela se encontrou com Alessane, eu espero pronunciar bem, Sidibé, do Togo. Vamos falar sobre essa aventura também. 30 anos de teatro, e aí, Cristina, é um tempo já, Muito 30 tempo. anos de percurso, né? 30 anos é Ué, muito tempo. Nery, muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. É sempre uma honra e um prazer conversar com você. Sempre sou contemplada com a poesia do seu saber, da forma como você pensa, de como você vive, do seu estar no mundo. E eu fico muito feliz em estar aqui. Cris, para a gente começar, eu queria lhe fazer a pergunta que eu faço a todo mundo, né? Quem é Cristina Leifert? Não tenho a menor ideia. Eu sou uma poesia em processo, um poema em processo que é inacabado. Eu sempre me surpreendo cada vez que eu acordo. Quando eu me olho no espelho, eu sou uma, em 5 segundos eu sou outra. Não de uma forma delirante, claro. Mas como a gente, como eu me coloco no mundo, né? Eu me coloco de forma muito aberta, receptiva para o novo. E cada dia mais eu vivo assim. Eu lembro de uma frase sua, que você disse que a vida é uma sucessão de acasos. E entre o acaso e o destino, né, não importa, a gente vai ter que dar conta disso, né? A gente vai ter que lidar com as coisas que acontecem e criar a partir disso. Então, eu vivo assim, criando a partir dos eventos que se assombram na minha frente, né? Então você Eu acho nasceu. que eu sou uma criadora, eu sou uma criadora, eu sou uma pessoa que cria, que gosta de criar. Talvez isso seja uma identidade minha, né? Não Nasceu aqui em necessariamente. Salvador? Nasci aqui em Salvador, sou soteropolitana, nasci na Barra Avenida, Comugal, e tenho um amor, não sei se ancestral, por essa capital, por essa cidade, capital é ótimo, mas por essa cidade, porque eu já tive algumas possibilidades de sair daqui. Ganhei uma bolsa na época que eu estudei, comecei a fazer o mestrado, eu fui para estudar alemão no ICBA, no Goethe-Institut, e ganhei uma bolsa para aprender alemão em Berlim. Eu fui para Berlim, vivi uma experiência de 2 meses lá, poderia ter ficado lá, mas, claro, eu tinha que dar conta do mestrado, essas coisas, mas isso não foi o motivo da minha volta, né? Minha volta foi porque eu sou brasileira.
eu sou daqui, eu sou baiana, eu sou soteropolitana, e tudo que tem aqui é o meu alimento, me alimenta, sabe? Me alimenta ver o pôr do sol do Rio Vermelho. Isso, para mim, é uma coisa que é imprescindível para minha para minha opção de vida. Eu gosto de andar na orla, nesta orla, entre Barra e Rio Vermelho. Vou até também até Itapuã, já fui até Itapuã, andando de bicicleta. Então, assim, isso me alimenta. Não ter isso, a perspectiva de não ter isso, claro que eu poderia me ressignificar com outras coisas, mas o clima daqui, isso tudo, essa energia, a cultura afro, enfim, tem uma série de coisas que você já sabe. O teatro lhe alcançou muito cedo, porque você diz 30 anos de teatro. Então, desde pequenininha que É. você teatraliza, deve ter Desde teatralizado em pequenininha, eu tenho casa, né? 51, beirando 52. Uhum. Pequenininha, eu comecei com 20 anos. Mas eu imagino Eu você, ganhei um prêmio com 20 anos. mas eu imagino você teatralizando em casa com a mãe. Ai, minha mãe. Hein? Antes disso, meu pai me levou ao teatro pequenininha. Eu assisti, meu pai me levou no Maria Bethânia, que tinha no Rio Vermelho. Eu sou cria do Rio Vermelho, porque toda a minha família paterna é do Rio Vermelho. Minha avó veio veranear no Rio Vermelho, imagine, veranear no Rio Vermelho. Então, eu comecei a. Meu pai me levava as pecinhas infantis, isso me criava um desejo de fantasiar, de criar, de estar ali. Eu lembro que lá no sítio, meu pai tinha um sítio lá em Barra do Jacuípe, eu gostava de chamar, eu inventava. Eu estou me lembrando agora de uma peça que eu fiz lá, que foram os saltimbancos, foi os saltimbancos. E eu criei, botei uma escada, eu não sei, não lembro quantos anos eu tinha, não sei, 6, 7 anos. Botei uma escada, maquiei todo mundo, tinha uma galerinha também que veraneava lá, tal, aí eu juntei todo mundo, a gente chamou as pessoas, ficaram no muro da varanda lá de casa. Isso eu lembro fortemente, assim. Então, essa liberdade, eu acho que criar é o lugar profundo da liberdade. Você, em qualquer lugar, a qualquer tempo, pode criar qualquer coisa, dentro do seu, né, daquilo que lhe circunda de fronteira, mas você pode criar. Se você estiver dentro de uma prisão, você cria, né? Alguma coisa você pode. Quando foi que você inaugurou o teatro? Você ganhou um prêmio aos 20 anos. Quando foi que esse teatro foi inaugurado para o mundo? Porque em você ele foi inaugurado muito cedo. Mas e para o mundo? Quando é que você se inaugura? Pronto, foi quando na verdade, eu comecei a fazer esse teatro na escola, né? Eu me inauguro numa peça de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. Hum. Na oitava série do Vieira, eu estudei no Colégio Antônio Vieira, a professora Cibele, professora de português, ela dividiu a turma em dois grupos, e cada grupo ia encenar o Alto da Compadecida. E cada função ia ter nota para ator, para atriz, como se fosse uma premiação, mas era nota que ela ia dar para quem adaptasse, para quem dirigisse, para quem fizesse o cenário, figurino. E eu eu ia fazer uma personagem, eu era muito, muito, muito tímida. Eu praticamente inexistia na sala de aula, assim, no sentido de visibilidade, de ser expressiva, ficava quietinha no cantinho. E eu lembro que quando ela falou que ia ter isso, eu deu sabe, aqui, um sopro de vida, assim. E aí as pessoas, claro que tinha os líderes, eu não era líder, eu ficava ali quietinha e tal, e dividiram os personagens, dividiram outras funções e tal. Aí eu falei, olha, eu quero fazer uma personagem, eu quero fazer alguma coisa que tenha fala, que tenha mais expressão e tal. E aí me deram o personagem do bispo. Eu fiz um bispo, né? E o bispo ficou um bispo assim meio afeminado e as pessoas riam, assim, claro que ficou estereotipado, mas naquele contexto, daquela época, teve uma grande repercussão,
que eu fiz. E na sala de aula, logo em seguida, a apresentação, no dia que a gente teve aula, a professora, ela parou a sala, parou a aula. Isso eu não vou me esquecer nunca. Inclusive, eu vou contar o que aconteceu anos depois com essa professora. Ela parou a aula e disse assim: eu quero parabenizar uma pessoa que me surpreendeu muito, que se revelou uma grande atriz. E eu gostaria que todos vocês aplaudissem Cristina Dantas. Eu lá no cantinho, ela fez isso comigo. E aí todo mundo se levantou, aplaudiu, e eu fiquei assim, e tipo assim, ela atestou algo que já vinha comigo, o meu amor pelo teatro, né? Ela me deu esse aval, assim, vá, abriu a cancela, né? Pá! Você sai assim, desesperado. Mas, contudo, eu não fiz vestibular para teatro, fui fazer vestibular para psicologia, e outras questões surgem, né? O medo de uma vida sem garantia, né? A arte, o teatro é desvalorizado sempre, a gente não tem muitos recursos para realizar nossos sonhos, nossas criações. Então, isso tudo me paralisou na hora de fazer o vestibular. E aí eu optei pela psicologia, que também não te dá nenhuma garantia, mas dentro de todos os cursos foi o que mais me seduziu. Aí eu fiz a psicologia, mas nunca deixei de fazer teatro, oficinas, cursos, e minha primeira oficina fora da escola, eu ia de farda, inclusive, foi com o Márcio Meirelles, numa academia de ginástica. Então, eu fiz essa oficina de teatro, e a partir daí comecei a fazer oficina de preparação do ator na escola de teatro, e até fazer um espetáculo que se chama Hard Time. Eu tinha 20 anos, é um espetáculo que eu convidei um diretor da escola de teatro, Paulo Paiva, ele estava se formando, ele já tinha se formado, não me recordo, e ele topou fazer um espetáculo que tinha uma estética absurda. Então, é uma adaptação de um texto que se chama Luz Negra, de Álvaro Mendes Leal, no qual dois bufões ficam em cima de uma escada, de um patíbulo, tinha uma escada e um patíbulo, e as nossas cabeças em cena. Eram eu e um outro ator, Rodrigo Selman, que infelizmente não está mais aqui entre a gente, e éramos só as cabeças, então nós fazíamos várias vozes com essas cabeças. Eram os dois bufões que se metamorfoseavam em vários personagens. Foi com esse espetáculo, aos 20 anos, que ganhei o prêmio. Na época era Bahia Aplaude de teatro, o prêmio mais reconhecido aqui da Bahia. E foi surpreendente, ninguém esperava. Eu era uma atriz iniciante, desconhecida. Poucas pessoas foram assistir, que a gente fez espetáculo no Miguel Santana, no Pelourinho. Só a comissão julgadora foi assistir. Mas, né, e nossos amigos, parentes, enfim, era um início mesmo, né, de tudo. E a comissão gostou do meu trabalho e me indicou, e, enfim, eu ganhei o prêmio. E para mim foi uma grande surpresa também, porque eu não esperava, assim como eu estou muito feliz com Fernanda Torres, que ganhou o prêmio de melhor atriz, e ela também não esperava ganhar, assim, esse susto, claro que ela tem uma série ela tinha uma expectativa de ganhar, porque já estava, mas eu não tinha nada, zero. Então, assim, foi um susto ganhar aquele prêmio, e que, de uma certa forma, me paralisou um pouco também, porque eu sempre quis fazer algo que tivesse uma consistência, alguns personagens mais ricos e espetáculos que tivessem algum conteúdo. Quer dizer, me paralisou entre aspas, né? Foi o que norteou o meu caminho para construir os meus projetos, para fazer o que eu queria fazer. Então, toda a minha trajetória no teatro tem a ver com esse percurso autônomo, assim, de criar os meus projetos, pensar, articular e seguir adiante, produzir, né? Captar recursos, que é a parte mais chata, mais difícil. Eu acho que eu falei muito aqui, mas Absolutamente. é minha trajetória. Estamos no caminho. E a psicologia ficou ao lado, aí ficou a látera, porque depois você vai, inclusive, investir na psicanálise.
Como é que essa psicologia, psicanálise transita aí entre você e o teatro? Ótimo, boa pergunta. Logo que eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer análise. E a psicanálise, na verdade, entrou lá na escola, na biblioteca. Eu sempre era rato de biblioteca, então eu ia para a biblioteca e ficava fascinada. Uma coleção vermelha de Freud, eram obras completas de Freud. Ficava olhando assim, de longe, assim, meio intenção de pegar para ler. Mas teve um dia que eu peguei para ler, não entendi nada. Falei, é isso? Não sei, ainda fiquei confusa. Mas aí, com o tempo, eu fui percebendo uma literatura na obra de Freud, né? Então, assim, eu comecei a ler como obra literária, e me distanciando um pouco desse lugar de psicologia, de psicanálise e tal. E Freud gostei ganhou, muito. Cristina, Freud ganhou o prêmio Goethe de língua alemã, porque os livros dele realmente podem ser lidos, em certo sentido, como uma coisa de literatura. Ele queria ser escritor, então você tem toda a razão, né? Desculpe. Inclusive os casos clínicos, Sim. que era para mim, poxa, dramaturgia. Assim, eu criava cenas na minha cabeça, assim, a partir dos casos clínicos de Freud. Porque eu tenho até uma peça que eu queria montar a partir disso. Mas aí, então eu comecei a me aproximar pela literatura, pela poesia, pela fantasia, e isso me levou, claro, para a faculdade, eu comecei a fazer análise, e tudo girava em torno da psicanálise, assim, meu olhar era eu não sou psicanalista, eu não sou psicóloga hoje, eu me formei, fiz a graduação em psicologia, me aproximei da psicanálise a partir da própria análise, e depois, quando eu entrei na faculdade, no mestrado de teatro, eu também quis fazer uma especialização, me aprofundar um pouco mais, teoricamente, no, na psicanálise. Aí eu fiz especialização na Escola Brasileira de Psicanálise. E foi a partir daí que eu criei meu projeto de pesquisa sobre o processo de preparação do ator Uhum. E, no teatro. sim, Cristina, fazer um salto aí, provavelmente, é, entre isso que você nos conta e o que me chamou muita atenção, que você nomeia como a dramaturgia do eu. Aí eu fiquei Sim, pensando, porque é interessante, né? Eu sou psiquiatra, fiz também um percurso na psicanálise, e nós sabemos que o ego está aí, o superego está aí, o id está aí, lá longe, nos conduzindo, e você escreve a dramaturgia do eu. Aí eu li outro dia a dramaturgia do ego. Quer dizer, como será isso? O que ela faz com isso, hein? então, não fui eu que nominei isso, esse nome já existe. Uma designação para a dramaturgia de Strindberg, Augusto Strindberg, que é um dramaturgo do século XIX. Então, eu simplesmente me apropriei desse termo, porque, na verdade, é dramaturgia do eu, drama subjetivo, tudo no mesmo pacote, o Strindberg. Inclusive, a obra dele é concomitante ao nascimento da psicanálise, né, a Freud e tal. Então, ele começou a escrever, ele tinha ele foi diagnosticado como esquizofrênico, mas ele escrevia, e toda a dramaturgia dele tinha é quase que uma elaboração psíquica, é quase como uma tentativa de estabilização, mas ele não tinha consciência disso, é óbvio, e ninguém tinha consciência disso, nada era muito é, pensado em relação a esse caminho, mas eu me apropriei do termo no sentido de que essa escrita fosse uma escrita a partir dos próprios afetos, fosse mais intencional, né? Assim, o que que lhe afeta, o que que lhe causa, e a partir daí vamos escrever alguma coisa. No meu caso, é uma escrita que vai para uma cena. Então, assim, pode ser lida, mas é uma escrita cênica, é uma escrita que vai
para um palco. Que é no caso dele também, claro, mas a escrita dele tem uma dramaturgia que pode ser lida. No caso dele, inclusive, tem uma peça que se chama Sonho, e é uma peça que tem elementos de sonhos. Sim, é uma loucura para quem vai dirigir essa peça, porque não tem conexão causal, assim, nada muito lógico como um sonho, né? Então, quem vai escrever essa dramaturgia cênica, que vai levar isso para a cena, vai ter que reescrever, vai ter que dar sentido àquelas imagens que ele provoca, né? Com aquelas com personagens soltos, enfim. Então, no meu caso, eu me apropriei do termo dramaturgia do eu, porque, assim, o eu, ele tá fora, assim, não somos nós, né? É o que a gente cria como é, identidade, digamos assim. Então, a gente, quando vai escrever sobre isso, tá tudo na ordem da superfície. Mas a gente vai além, assim, a minha proposta é um pouco além. A minha primeira peça, Ensaio sobre o Fim, que foi uma dramaturgia do eu que eu escrevi a partir de um luto, que eu criei porque eu precisava colocar em prática aquilo que eu já estava estudando. E eu estava sentindo muito, foi um momento muito difícil na minha vida, a morte do meu pai. Então, eu precisava colocar isso, elaborar isso de alguma forma. Então, assim, já que eu tenho essa pesquisa, né, da dramaturgia do eu, inclusive eu fiz algumas oficinas que eu tentava extrair aquilo que era mais difícil de ser falado dos atores, né? Que eles não conseguiam nem externar a partir do olhar. E eles conseguiam colocar na cena algo que tinha muita proximidade com eles, né? Assim, não era nada criado deliberadamente. Ele ia surgindo na cena. Então, essa era a oficina que fazia. Aí veio a morte do meu pai, e disse, não, agora eu vou fazer comigo. Eu vou escrever a partir daquilo que eu estou sentindo. Só que eu não consegui. Não consegui. Aí passou um tempo, eu me deparei com um livro de Wilker França, que é um psicanalista também, amigo meu, tal. E ele me deu o livro para ler e tal. Aí eu li. O livro conta a história de uma escritora que está em processo terminal, ela não consegue escrever. Ela está em processo terminal porque ela tem um câncer, a escritora. E são vários ensaios no livro dele, são vários ensaios. E cada ensaio, cada capítulo, é ela falando sobre as inquietações dela e a dificuldade dela da criação, em criar, e ao mesmo tempo o diagnóstico terminal. E aí, todas aquelas inquietações, os pensamentos dela, né, a forma como ela falava sobre a morte, sobre a vida, isso tudo me inquietou, porque me tocou, porque eu estava vivendo aquilo que ela estava sentindo, eu estava vivendo. Quer dizer, ela estava vivendo um luto dela mesma, que não era mais aquela mulher, né? Era agora uma mulher com um corpo em processo de morte, todos nós estamos em processo de morte, mas no caso dela houve um diagnóstico. Então, eu escrevi uma dramaturgia a partir dessa fala dela. Então, eu extraí do livro coisas que me seduziam nesse sentido e coloquei em cena Cristina e Laura. Laura, a personagem do livro, Cristina é eu me fiz uma personagem nesse contexto de dialogar
com a morte e a vida, assim, nós duas estávamos nesse mesmo processo. Só que ela estava caminhando para a morte e eu para a vida. Porque, no meu caso, era uma elaboração. Então, aquilo ali me dava pulsão de vida, me levava para frente. Então, tudo que aconteceu, inclusive outros lutos que vieram depois da morte do meu pai, de pessoas muito próximas, assim, meu ex-marido, por exemplo, que eu vivi 6 anos, 7 anos, uma grande amiga minha que morreu de câncer, minha mãe, um grande amigo meu que tinha morrido uma semana antes de meu pai. Então foram lutos muito de pessoas muito próximas afetivamente e que realmente me colocaram nesse lugar, né, de pensar a vida como mais importante. Não é lógico, eu não estou pensando de forma lógica. Isso eu internalizei, assim, eu quero viver, sabe? Não é qualquer pessoa, não é todo mundo, não existe fórmula para isso. Aconteceu. A cada luto, eu saía mais fortalecida. Eu, Cristina. Então, assim, eu acho que é um exemplo, não a ser seguido, mas um exemplo a se considerar de que a criação, o ato de criar, o ter me aproximado do meu desejo cada vez mais, que é ser atriz, né? Eu sempre fui dividida entre a psicologia e o ser atriz, e cada vez mais eu me considero uma atriz, eu sou atriz, diretora de teatro também, mas atuar me coloca numa plenitude numa plenitude ao mesmo tempo em cima de uma corda bamba. Eu queria pensar com você um pouco sobre o luto, porque você repetiu inúmeras vezes aí agora, né? A gente se emociona com você. Luto por várias pessoas. E você diz uma coisa que me parece extraordinária: lutos para a vida. Quer dizer, o luto como um percurso que parte da morte para a vida. Quer dizer, a memória permanece, a dor permanece física, a dor psíquica, a dor social, mas todas essas dores se constituem perdas que vão, eu entendi assim o que você diz, e eu tenho pensado assim o luto, que vão levar para ganhar. Quer dizer, o luto é uma forma de ganhar vida, Uhum. como você coloca, porque de um modo geral as pessoas pensam no luto como alguma coisa que tem a ver com o morto e com a morte. E o luto, você nos diz isso aí agora, e eu entendo assim, é um percurso para a vida, a partir da morte. A partir de Uhum. uma perda se ganha mais vida, se torna mais vivo. O que você pensa disso? Fiz uma leitura, estou fazendo uma leitura correta? Tá bom, né? Não existe certo nem errado nesse contexto, porque cada um tem seu percurso, sua trajetória. Eu, quando meu amigo morreu, né, eu fiquei muito sentida. Ele tinha 39 anos, era um amigo íntimo. Eu fui a última pessoa que praticamente ele viu, eu fui no hospital, surpresa, assim, com a situação, que ele teve um apendicite. Aí foi para o hospital, assim, imediato, correndo, tal, aquela coisa. Não tinha ninguém lá na hora que eu cheguei, porque ele estava de viagem, aí o pai levou ele lá, foi para casa tomar banho, os pais, os parentes, não tinha, enfim. É, a enfermeira me deu as coisas dele para eu segurar e ele subiu para UTI. Foi assim. E aí falei com ele, os pais chegaram, a família chegou, depois eu saí de lá, me despedi totalmente, literalmente. E uma semana depois, o meu pai, né, que tem um súbito no meu braço direito enquanto eu dirigia um carro. Porque são cenas que, claro, eu estou falando aqui já num outro estágio, mas na época foi uma situação muito traumática para mim, a morte do meu pai, por várias questões. Então, quando eu falo
luto, para mim, o luto, ele abre um portal, que é um grande espelho. Então, assim, eu comecei a me ver. Eu comecei a me ver porque, por exemplo, diante da extrema impotência de dar conta da morte, eu passei a perceber que eu não podia controlar tudo, que eu não tinha possibilidade para ter tudo que eu queria ter, e que que a vida havia limites, que os meus ideais, eles começaram a ruir. Então, assim, essas coisas que o luto abriu para que eu pudesse me perceber melhor, como um sujeito do mundo, muito mais do que uma pessoa que perde alguém. E aí, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, que era meu irmão, praticamente, né? Rodrigo, Fulco, Kátia, são pessoas muito íntimas, que morreram de forma trágica, que eu falo, né? Um teve um câncer, o outro morreu quase queimado, o outro morreu com um súbito dentro de um carro, o outro teve uma apendicite, saiu correndo de avião. Então, assim, a vida, ela lhe tira o chão, mas você pode construir esse chão, né? Assim, me deu a possibilidade de me perceber frágil, vulnerável, de encarar a vida como ela é. Eu com possibilidade, sim, mas nem toda, né? Nem sempre. É, errando, sim, mas nem sempre. Então, assim, e que caminhar na via do meio seria o melhor caminho, né? Mas isso não é lógico. Eu não vou fazer assim. Isso vai se apontando, assim, o caminho se abre a partir do momento que você dá o primeiro passo, né? E como ficou a morte para você depois dessas experiências? Então, eu sou uma pessoa espiritualizada. Não tenho religião, não sou religiosa, mas eu estava vendo uma entrevista com aquele cientista, poxa, eu esqueci agora o nome dele. Ele fala que nós somos poeira das estrelas e que a nossa conexão com o invisível é o que é a espiritualidade. Com o que você não sabe, com o que você não vê, com o que você não pega, com, com o mistério. Inclusive, ele fala, né, que é o motivo, é o que tira do lugar que o próprio cientista, né, é o que é o mistério, é o desconhecido. Você vai além daquilo que você sabe, daquilo. Então, a morte para mim está nesse lugar do mistério, do desconhecido, do não saber. E como eu estou vivendo, e cada dia mais, com menos expectativa em relação aos meus planos, eu tenho planos, claro, eu tenho planejamentos, eu tenho peças. Inclusive, isso se deu muito com o meu trabalho com Cris Veiga, que eu gostaria muito de falar sobre isso. A gente se encontrou por acaso, né? O acaso sempre dando sua palavra final, né? O acaso ou destino, né? Segundo os gregos, pode ser destino também. Mas independente disso, você nunca vai saber. Você nunca vai saber. É como Ed, você vai correr atrás, vai correr atrás, vai correr atrás, não vai adiantar nada para saber. Você vai saber, e aí? Tá, matou o pai, trepou com a mãe, e aí? Vai furar os olhos? Não vou furar meu olho, sinceramente. Mas assim, no sentido de que, para mim, o desconhecido é o meu norte, assim, no sentido de que é a morte, né? E é a vida também, né? Às vezes eu saio aqui andando, e eu gosto de andar, como o flanel, já falei para você, né? O flaneuse.
uhum, andar e as coisas acontecem, começam a acontecer. Encontrei com Caetano Veloso assim, né? Então, encontrei com Cris assim, numa ponte, ela estava ótima, né? Cabelo e tal, feliz. Falei, vamos fazer uma peça, vamos fazer alguma coisa, vamos, não sei o quê, papapá. Vamos fazer uma leitura dramática. Ok, eu vou te convidar. Eu estou bolsista na Aliança Francesa. Eu vou propor um projeto que eu tenho de cine e drama, para a gente fazer cinema, teatro e tal, coisa que a gente já tinha feito no passado. E aí eu vou te chamar de novo. Tá bom, vamos fazer Godot de Beckett. Tá bom. Então a gente começou a se encontrar para fazer uma leitura dramática de Godot e, ao mesmo tempo, mostrar na sequência o filme, né? Que tem o filme da peça de Beckett. Tá bom. Então a gente começou a se encontrar e nesses encontros ela recebe um novo diagnóstico de câncer. E ela começa a ter limitações, né? Ela começa a, a, a quimioterapia, né? Os efeitos disso, os efeitos também psicológicos, então, mas a gente continuou, né, fazendo. Mas eu sentia que a gente conversava mais do que lia o texto, e aí eu ia deixando. Então, assim, eu saí, para mim foi uma grande experiência de vida, porque eu comecei a sair desse lugar de produtora, atriz, profissional, para ser o lugar de uma escuta. Mas como atriz, como amiga, tá? Mas na escuta. Então a gente conversava muito, a gente tinha muitos encontros online. E a gente falava coisas, assim, interessantíssimas. E aí teve um dia que ela falou, não, a gente fala coisas importantes, vamos gravar. E aí ela começou a gravar nossas falas, nossas conversas. E eu comecei a escutar. E aí eu vi o tempo passar. E aí eu falei para ela, Cris, eu vou botar no papel. Eu vou escrever alguma coisa. Eu vou criar uma dramaturgia a partir daquilo que a gente está falando. Eu falei, tá bom. E aí eu comecei a escrever alguma coisa, né, um roteiro, e a gente começou a ler esse roteiro e a criar a partir disso. Ele surgiu a partir da minha do meu encontro com essa situação tão frágil, ao mesmo tempo que eu não tinha futuro, eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia se ela ia poder fazer a peça, se não ia poder fazer a peça, a gente ia ensaiar, se a gente não ia ensaiar, ela sempre desmarcava na hora, ela sabe disso, eu já falei isso com ela. Então, assim, essas coisas começaram a me dar uma diretriz, eu falei, bom, então eu vou isso em terapia, eu faço terapia até hoje, então assim, eu levava isso, falei, o que é que eu faço com isso? Por que isso? Então eu trouxe essa situação para a nossa pesquisa. Eu falei, não, Cris, vamos falar sobre isso, vamos viver a vida como ela é, vamos fazer a peça como a gente está vivendo. Ok. Sem, inclusive, eu falei ontem num vídeo que eu publiquei, uma frase de Ariane Nuschini, que é uma diretora de teatro francesa, do Teatro Solé. Ela diz que a arte do ator é a arte do sintoma. Eu acho isso fantástico. E nesse caso, é literal, a gente traz para a cena o nosso sintoma. O nosso sintoma, no sentido, não nosso, eu, Cristina e Cristiane, mas o sintoma de um tempo, do nosso tempo, né? É, sem uma referência apropriada, sem um cosmos absoluto, como tinha na tragédia grega, né? Sem uma desbussolados, né? Nós vivemos numa época sem bússolas e tudo acontece aqui e agora e tudo é para ontem e ao mesmo tempo a gente tem que dar conta de um vazio que ninguém consegue dar porque acaba se afundando e tentando tamponar com uma série de artifícios, como a droga, como você mais sabe mais do que eu sobre isso,
mas qualquer tipo de droga, né? Não é só a droga psicotrópica, né? Mas qualquer tipo de droga, né? O excesso de celular, eu sofro de ansiedade. Quando eu começo a olhar é, o Instagram e as redes sociais, não, eu preciso criar o meu limite, eu preciso me impor esse limite, porque senão eu fico e não saio da rede social. Me dificulta a leitura. Então, assim, isso é uma droga, né? Assim, o que é que eu posso fazer com esse vazio? Aí eu pego um livro, vou ler uma poesia, aí gravo a poesia e posto. Mas eu nunca me desvinculo de forma total, mas ao mesmo tempo cria outros vínculos com essas drogas do novo tempo, né? Então, assim, Esse encontro com Cristiane é que leva a peça atrizes? é, Hum. atrizes é justamente esse percurso com Cris. E aí a homofonia de atrizes com cicatrizes, o que a gente faz com as nossas cicatrizes, o que a gente faz com as nossas dores, é atuar. Atuar no sentido de se movimentar, de dar movimento a aquilo que naquele instante, eventualmente, ele paralisou aquele corte, aí você para, ele cortou, e agora o que é que eu faço? Não, peraí, aí você vai, cuida um pouquinho, tal, mas não fica parado nele. Ele está ali, a gente sabe que ele está ali, mas se a gente ficar ali parado nele, a gente vai morrer em vida. Então, vamos dar sequência a isso, vamos para frente, mesmo que a gente vá criando, improvisando na cena, né? Então, atrizes, essa dramaturgia desbussolada, né? Como fala assim, uma dramaturgia que é parte de um afeto, né? De nossos afetos, vividos na pandemia de forma direta. Eu sofri o luto de minha mãe, que também morreu de uma forma impactante para mim, e Cris, que sofreu um diagnóstico, teve um diagnóstico de câncer durante a pandemia, e agora teve de novo. E, assim, nós não somos senhores da vida, e a vida está sempre se impondo. Mas o que que a gente faz com isso, né? Nós não somos senhores também, como diz Freud, né? Na nossa casa, né? Porque o inconsciente sempre se impõe, está sempre se apresentando de uma forma ou de outra. Então, assim, a gente traz isso para a cena. Mas eu quis trazer isso para a cena através do nonsense, através do absurdo. A existência humana é absurda, e aí eu trago essa mitologia do Sísifo, que sobe, que é condenado por transgredir, por driblar a morte. Ele dribla a morte e é condenado a eternamente levantar uma pedra a um topo que nunca chega. Aí ele Agora, cai, ó, é é, isso. a sensação que eu tenho é de que essa peça é um imenso ato de amor. Também, também, eu acho que o amor como laço ao teatro, à, à amizade, à, à vida, né? Porque o amor é tudo que move, como diz Gilberto Gil, né? É o que move, né? Nesse sentido do laço mesmo, dos encontros, porque por mais que eles sejam esburacados, existe algo que te mantém ainda firme ali, né? Ninguém sabe o que que é, mas que você continua. Aí você continua. O Beckett fala, continuar, continua, vou continuar, vai, vou. E aí vai, andando. A vida é esse eterno andar, para onde sabe lá Deus. Por que que você escolheu, desculpe, dançar? Outro dia eu pensava, por que não cantar? Por que não Ah, chorar para minha mãe? Ou então cantar para minha mãe? Ou então gritar por minha mãe? Você escolheu dançar. bom, dançar.
leva você faz uma associação imediata a movimento. E minha mãe não tinha movimento. E eu tinha movimento. Eu não conseguia ficar parada, inclusive, quando dormia com ela. Minha mãe, para quem não conhece a história, minha mãe teve um edema pulmonar, morreu, ficou 12 minutos sem vida, aí foi reanimada, foi para UTI, em estado vegetativo, mas foi melhorando clinicamente, foi para o quarto, enfim, depois foi para uma clínica de reabilitação, achávamos todos que ela iria ser reabilitada. Mas, infelizmente, ela não viveu, enfim, ela passou 15 dias, não, menos de 15 dias, eu acho, na clínica Florence, e faleceu. Então, nesse tempo que eu vivi com ela na clínica Florence, no quarto, dormindo com ela não se movia. O que se movia era a máquina da traqueostomia e a secreção. Isso se movia e era o que eu ouvia, era um som, como eu digo na peça, abusivo, né? E o meu corpo. Então, era um corpo com vida, um corpo com uma vida que tentava se mover. Eu acredito que minha mãe estava ali mesmo, que tinha vida, e que ela, inclusive, apresentou várias provas de que ela estava ali. Enfim, essa é outra discussão. Mas, por isso, eu escolho o título Danço para Minha Mãe. E que surgiu esse título de uma forma muito mágica. Eu estava fazendo um curso vai fazer um curso de alquimia na internet, de alquimia. Ah, tá bom, tá. Aí o cara mandava o link, ele disse, só vou fazer 5 horas da manhã, todo mundo tem que acordar, porque é gratuito, e quem quiser gravar, tu vai ter que pagar. Eu falei, pô, não vou pagar, que eu tenho dinheiro para pagar. Aí eu acordava 5 horas da manhã, o sol ainda nem tinha levantado direito, e ia ouvir ele falar sobre alquimia. E num desses dias, ele pede para todo mundo fechar o olho, o sol ainda nem tinha levantado. Ele coloca uma música e ele diz: dancem. Assim, dancem. E foi logo depois da pandemia, em 2000, não foi no início de 2022. E eu fechei o olho, 5 horas da manhã, o sol nem tinha nascido ainda, e na casa que eu estava tinha uma vista para o mar lindíssima, tal, e eu olhando para o mar, eu fechei o olho e comecei a dançar, improvisar, dançar, ouvindo a música que ele tinha colocado, também muito bonita. E aí, quando terminou, eu falei, eu vou fazer uma peça para minha mãe. Assim mesmo. E vai ser esse título, Danço para Minha Mãe. Surgiu assim. E a partir daí eu comecei a construir algumas cenas, enfim, chamei pessoas para me ajudar, um coreógrafo, Bárbara Bará, Jorge Silva, me ajudaram no processo de corpo, de movimento. O cantar é o lúdico da cena, mas o movimento é a vida. É o que, inclusive, a falta do... Minha mãe se movimentou quando ela escolheu morrer, inclusive. Eu acho que no dia que meu irmão falou que ia levar ela para o hospital, ela estava estável, os sinais vitais dela começaram a se alternar. Sobe, desce, sobe, desce. A médica da ambulância disse que não levaria ela assim, ela precisava estabilizar. E aí, pá, 1 hora, 2 horas, 4 horas depois, tem uma hora que eu saí da sala, do quarto, entrei, quando eu entrei, eu peguei na mão dela e falei, minha mãe, tá tudo bem. E eu estava bem, parecia que eu tinha... Impressionante, todo mundo que estava na sala disse, Cristina, você voltou outra pessoa, você saiu dessa sala, você voltou outra pessoa. Leve, peguei na mão dela, meu irmão do outro lado, foi assim a morte, minha mãe. Eu falei para ela estava toda preocupada, você sentir isso aqui tudo enrugado, sabe, para cima. E eu falei um bocado de coisa, eu falei, relaxe, se você quiser encontrar com meu pai, vá.
Vai encontrar com seus filhos que não nasceram, minha avó, meu avô. Tá tudo bem por aqui, eu vou ficar bem com o Eduardo. Não se preocupe. Eu dei a passagem. Ela disse, vá. Se você quiser ir, vá. Aí ela abriu o olho, olhou para mim, olhou para meu irmão e fez assim, e sorriu. E isso aqui tudo sumiu. Minha mãe morreu assim. Essa É foi o movimento que ela fez de vida. uma dança, uma dança entre vocês, entre a vida e entre a Uma morte. dança, uma Isso, dança. uma dança. Não a dança da morte, Uma mas uma dança da dança entre a vida e a morte. isso, uma dança entre a vida e a morte. É. E para esse, digamos, futuro imediato, o que você está pensando? Dia 24 e 25 de janeiro, nós vamos fazer novamente a Work in Process, essa apresentação em processo, que a gente pretende estrear no segundo semestre, das dramaturgias Atrizes, que é esse absurdo, nonsense, sobre nossas experiências de vida, tem muito humor, tem muita improviso, é um jogo cênico que a gente Uhum. faz, e Danço para Minha Mãe, que é um bate-papo descontraído com o público, no qual eu apresento a minha mãe como ela é, com todas as suas contradições, e mostro um pouco a partir é, da minha leitura, né, poética, como foi nossos últimos instantes aqui nessa terra. Cris, eu queria lhe Ah, agradecer desculpa, vai ser no Teatro SESI, no Rio Vermelho, por às ser 20 horas. dia. Teatro SESI, Rio Vermelho, às 20 horas, dias 24 e 25 de janeiro. Ingressos no Simpla. Simpla. Ok. Sempre esqueço desse detalhe, que não é Cris, detalhe. é importante, esses detalhes são importantes. Os baianos, certamente muitos estarão lá. E eu espero que breve você possa disponibilizar essa experiência sua e pela internet, né? Que eu acho que muita gente vai ficar com muita vontade de lhe ver nessa peça. Então, eu queria lhe agradecer por essa travessia que nós fizemos aqui nesses poucos minutos, quase uma hora. Nós fizemos uma travessia da vida para a vida, ou da morte para a vida, ou da vida para a morte, aí cada um vai escolher. De qualquer sorte, obrigado por essa travessia. E eu, antes de começar essa conversa com você, procurei ali na minha estante de livros só de poesia, e o que saltou a, a, aos meus olhos foi o livro de José Carlos Capinã, o nosso Ah, Capinã, Capinã. que publicou um livro pela Caramurê. São 20 canções de amor e um poema quase desesperado. Aí eu abri e disse, vai ser o acaso. Se colar, colou, se for legal, foi, se não foi, será. Então, eu vou ler para você uma pequena poesia, um texto, uma prosa poética de Capinã, que tem o nome de Movimento dos Barcos. Oh, Olha o acaso. Estou cansado e você também. Vou sair sem abrir a porta e não voltar nunca mais. Desculpe a paz que te roubei e o futuro esperado que não dei. É impossível levar um barco sem temporais e suportar a vida como um momento além do cais que passa ao largo do nosso corpo. Não quero ficar dando adeus às coisas passando. Eu quero é passar com elas. Eu quero e não deixar nada mais do que as cinzas de um cigarro e a marca de um abraço no seu corpo. Não, não sou eu quem vai ficar no porto chorando. Não, lamentando o eterno movimento. Movimento dos barcos. Movimento.
Meu Deus, foi acaso mesmo? Por acaso. Absolutamente acaso. O acaso dando a palavra Obrigadíssimo, final. Cris. Obrigadíssimo a você, ao seu trajeto, a essa travessia que fizemos. E se você gostou dessa conversa, dê um clique, comente, compartilhe e até a próxima, quando nós nos encontraremos para uma outra conversa. Um grande abraço. Obrigada.